Direito penal, norma penal. Continuando o estudo do direito penal, vamos passar a estudar agora a norma penal. E para estudar a norma penal, precisamos falar um pouco sobre as fontes ou origens do direito penal. Lembramos que isso é estudado de forma mais aprofundada nas aulas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nesse link, que será direcionado a ele. E em relação às fontes do direito, precisamos lembrar do conceito de Hans Kelsen em relação à lei, que fala que a lei é a validade jurídico-positiva das normas. Ainda em relação às fontes, podemos dividir ela em fonte material ou de produção, também conhecido como ius scriptum, ou fonte formal, também conhecida como fonte de cognição. Em relação à fonte material, podemos dividi-la em fonte geral e fonte específica. Em relação à norma geral material, nós temos que o Estado é que produz a lei por meio da União, nos termos do artigo 22, inciso 1 da CF, que diz que compete privativamente à União legislar sobre direito penal. E a União faz isso por meio do Poder Legislativo, que cria uma norma penal geral e abstrata. Já em relação à norma material específica, são leis criadas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, nos termos do artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, que informa que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Ainda em relação à divisão das fontes do direito, temos a fonte formal, o de cognição. Portanto, essa divisão trata da forma como o conhecimento da lei é apropriado pelas pessoas. E essa fonte formal pode ser imediata ou mediata. Em relação ao direito penal, a fonte imediata é somente a lei stricto sensu, que são principalmente as normas incriminadoras, pois somente a lei stricto sensu pode criar penas ou sanções. Já em relação às fontes mediatas, nós temos os costumes, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do direito, todas elas relacionadas às normas não incriminadoras. E aqui precisamos fazer um apontamento em relação à jurisprudência ou exceção jurisprudencial, pois embora elas não sejam fontes de norma, elas limitam a aplicação da norma penal ou direcionam a aplicação desta, muitas vezes formando uma norma penal em detrimento do ius scriptum. E aí nós teremos alguns institutos que estão descritos no artigo 927 do CPC, que fala que os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos, bem como os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Embora isso tenha um cunho interpretativo, nós sabemos que no Brasil, em algumas circunstâncias, os tribunais procuram legislar. Portanto, eu considero sim a jurisprudência uma exceção à fonte cognitiva do direito penal, embora tenha caráter eminentemente interpretativo, conforme já falamos. Ainda em relação às normas mediatas, vamos ver cada um dos quesitos. Com relação ao costume, ele é um elemento de interpretação do direito, portanto tem cunho exegético. O costume ele tem um conteúdo chamado corpus e animus, sem os quais ele não é considerado costume para o direito, sendo que o corpus é a prática constante e reiterada do ato e o animus é a sensação de obrigatoriedade dessa prática. Portanto, não basta ser apenas uma prática constante, deve haver o animus também, ou seja, essa sensação de obrigatoriedade em relação a essa prática. Assim, podemos afirmar que o costume
ele é uma repetição de práticas que se firmam obrigatórias. Por ser um elemento de interpretação, ou seja, exegético, ele tem uma função subsidiária, complementando a norma. Podemos ainda apontar que o costume ele pode ser classificado segundo as suas modalidades. Assim teremos o costume secundum legem, o costume praeter legem e o costume contra legem. O costume secundum legem ele é conforme a lei, ou vai ao encontro da lei. Portanto, serve como suporte legal para a interpretação jurídica. O costume praeter legem ele é supletivo ou integrativo. Portanto, ele serve para suprir as lacunas da lei, nos termos do artigo 4º da LINDB, que diz que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Por fim, temos o costume contra legem, que é o costume contra a lei, que no nosso ordenamento jurídico não tem eficácia. No entanto, é possível o seu uso para o caso do princípio da adequação social. E esse princípio foi estudado por nós anteriormente. Portanto, caso você tenha o nosso livro, basta clicar nesse link e será direcionado ao fichamento respectivo para uma revisão. Lembrando que o costume pode ser utilizado como suporte de normas não incriminadoras. Temos ainda a jurisprudência, que é a repetição e uniformidade de decisões judiciais em um único sentido. Temos ainda a doutrina, que é a produção científica dos estudiosos do direito. E o objetivo dessa produção científica é sistematizar os conceitos, os princípios e as teorias do direito como um todo, procurando dar ordem ao entendimento do direito. E aqui é importante frisar que doutrina não é lei e não é jurisprudência. Embora os tribunais gostem de falar que doutrina é muito importante, nenhum juiz, nem mesmo os tribunais, julgam com base em doutrina. Eles julgam com base em jurisprudência. E para concurso, em regra, é a mesma história. Por fim, temos os princípios gerais do direito, que são premissas éticas induzidas da legislação. Esses princípios gerais do direito são preceitos, leis ou pressupostos universais que definem regras tanto sociais como jurídicas, como de interpretação.